Olá, eu sou Conceição Santana, professora de História, e hoje nós vamos falar sobre o tema A Escravidão Africana no Brasil. A escravidão africana no Brasil permeia o século XVI até o século XIX, terminando em 13 de maio de 1888 com a Lei Áurea. Então você pode me perguntar, professora, por que se usou mais a mão de obra escrava africana? O escravo africano, ele era taxado pela coroa portuguesa e era extremamente valioso se comparado ao escravo indígena. O escravo africano chegava a valer 3 vezes mais o valor de um escravo indígena. E o escravo indígena, ele era protegido pela igreja e não era tão valioso quanto o escravo africano, embora a mão de obra indígena estivesse presente durante todo o período colonial brasileiro. A escravidão já era uma prática social no continente africano. Os prisioneiros de guerra eram transformados em escravos. Com o mercantilismo europeu e sua interferência, essa prática social vai tomar um cunho comercial e ela será praticada em grande escala. O que era antes o costume torna-se uma atividade comercial. As pessoas passam por um processo de desumanização e passam a ser consideradas mercadorias. Os africanos eram capturados e transportados nos porões de navios de forma desumana. Ao aportarem no Brasil, eles eram vendidos para trabalhar nas fazendas e viviam em péssimas condições humanas, com má alimentação. Eles sofriam castigos físicos e eram proibidos de professar sua fé. O trabalho escravo era usado nas plantações de cana-de-açúcar, nas plantações de café e algodão. Também a mão de obra escrava era usada na mineração e nos trabalhos urbanos, os conhecidos escravos de ganho, que faziam desde serviços comerciais a serviço doméstico como carregamento de água. Os escravizados não aceitavam a sua condição de escravo de forma pacífica. Entre as diversas formas de resistência, podemos citar as fugas coletivas, as fugas individuais, a formação de quilombo, as revoltas armadas, o suicídio e o aborto. Podemos dizer que a abolição da escravidão no Brasil passou por um processo lento e gradual, marcado pelo debate público e pelas pressões da Inglaterra. Um exemplo é a Lei Bill Aberdeen, criada em 1850, dando à Inglaterra poderes para interferir no tráfico negreiro. A luta do movimento abolicionista e a resistência dos escravos vão marcar o século XIX, pressionando o fim da escravidão. 4 leis foram importantes nesse processo. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos no Brasil. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade a todo escravo nascido em território brasileiro. Em 1885, a Lei dos Sexagenários, que dava liberdade ao escravo com mais de 60 anos. E em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, que dava liberdade a todos os escravos. Então vamos fazer uma reflexão? A Lei Áurea trouxe liberdade, mas ela não trouxe justiça. Os escravos foram libertos, mas não receberam nenhuma indenização pelos anos de escravidão. Foram abandonados à própria sorte, sujeitos à pobreza e à miséria, sofrendo racismo e discriminação. O racismo é uma ferida aberta em nossa sociedade que precisa ser fechada.
ele se expressa por meio da violência e por meio da discriminação. São atitudes que precisam ser pensadas e trabalhadas em nossa sociedade.